Estimativas referentes a 2009 apontam que 16 milhões de brasileiros vivem em condomínios hoje em dia. Por mais que o morador seja do tipo quieto, recluso, é bem provável que evite alguma interação com os vizinhos, que dentro daquele ambiente tem de conviver. E conviver é conviver, né? Você sabe muito bem o que é isso. É um problemão às vezes. Pessoas diferentes, com modos de vida diferentes, com graus de tolerância diferentes e por vezes, e não menos importante, com níveis de bom senso, né, vizinho? Muito diferentes. Ou melhor, vizinhos, desculpa. Meus vizinhos são do bem, viu? Tô chamando a atenção aqui, mas à toa porque meus vizinhos são do bem, pelo menos os meus. Bom, e tem crianças, animais, vagas no estacionamento, barulho, enfim, são várias coisas que podem tornar difícil a vida de condomínios. A gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com esses conflitos dentro do ambiente. Em nosso estúdio a gente recebe aqui a psicóloga Leandra Carrera. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa. Vamos começar aqui, né? A gente volta e meia noticia situações de dificuldade de convivência no trânsito, no cinema. Eu posso falar de várias situações de dificuldade no cinema, de convivência, no trabalho, tem em vários ambientes. Qual é a diferença nesse sentido para a gente estar falando aqui, por exemplo, sobre condomínio? Bom, aí a gente vai partir que aquela situação que você estava falando de cinema, trânsito, essa situação é um pouco externa. Aquelas pessoas que a gente encontra nesses ambientes de shopping, loja, cinema, teatro, nós não conhecemos, né? Às vezes você encontra um conhecido, mas geralmente a sua grande maioria, a gente não tem contato, não conhece, não sabe quem é. No condomínio não, da porta do condomínio para dentro, entende-se que a gente conhece aquelas pessoas. Quando eu digo conhece, pelo menos já viu no elevador, sabe que mora, sabe se tem criança, se tem filho adolescente, se tem carro, se tem moto, mais ou menos onde é que estaciona. E são pessoas que você vai tendo um convívio que não é tão íntimo, mas são pessoas que tornam-se conhecidas. Veja como ele estava falando assim, meus vizinhos. Então são meus vizinhos, a gente ainda tem uma posse, né? Conheço, são meus vizinhos. Agora, lógico que a convivência, ela vai ter algumas dificuldades, como a gente encontra em qualquer convivência. É isso que eu ia falar. A gente pode equiparar, por exemplo, a uma convivência em família, só que mais complicada porque envolve mais gente e pessoas ainda mais diferentes do que no núcleo familiar. Isso. No núcleo familiar, o que acontece? Esse núcleo tem regras também, né? E aquela questão da tolerância é maior. Então, um fica de olho no outro. Não, peraí que o fulaninho tá mais chateado hoje, peraí que o outro hoje... Ela hoje está de TPM, então vai segurando um pouquinho. Talvez a tolerância seja maior, até porque as pessoas vieram da mesma família, têm regras mais ou menos parecidas, então o grau de distanciamento, talvez, aqui eu estou supondo, né, não seja o mesmo. De um vizinho que às vezes é de um seu familiar diferente, de outros valores, de outras... E quando você envolve família, você envolve sentimentos e algumas garantias, né? Então, pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, cachorro, né? Então, o que acontece? Esse grupo vai formar algo que tem um afeto. Tem um relacionamento que você precisa garantir. Então, até quando você briga ou discute em casa, você depois vai, faz as pazes, pede desculpa. Dá um jeito de reformular, reorganizar essa afetividade. Com o vizinho, o que acontece? Esse vizinho não é da minha família, mas não é um estranho. Está no meio do caminho, né? Fica entre aquele desconhecido do portão para fora e a intimidade da minha porta de casa, do apartamento, para dentro. Mas eu vou encontrar no elevador, eu vou encontrar no corredor, eu vou encontrar na porta, eu vou encontrar até aos arredores do prédio, chegando, saindo. São pessoas que você vê e vai desenvolvendo, de alguma forma, um afeto. Que afeto é esse? Do conhecimento, não é desconhecido. É alguém que eu conheço. Mas é alguém que eu conheço, mas não quero criar confusão. Mas, às vezes, por causa das regras, que a regra do condomínio está no papel, né? Não houve uma discussão. E o que acontece? Essas pessoas, elas vão quebrando algumas regrinhas porque acham que eu estou na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu posso quebrar algumas regras. Só que o condomínio não é a minha casa sozinha. Viu? Nem o playground, viu, gente? Nem Às vezes as pessoas acham que se reservaram o playground para aquele dia e aí podem fazer o que quiser. E ninguém pode participar. Exatamente, não é bem assim. Reservou, mas não é seu. Não é seu, né? Então, assim, a garagem, aonde eu boto meu carro, tudo bem, é a minha propriedade. Mas até eu chegar lá, eu estou lidando com outras pessoas que estão transitando, que estão estacionando. Você tem que esperar um pouco o outro manobrar. Então é preciso saber conviver com isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que diz assim, pô, Renato, quando eu comecei a morar no apartamento foi que eu vi, assim, até a maneira como eu piso no chão é diferente.
Agora, é diferente também para quem está no primeiro andar, no térreo, sofre mais? Eu tenho essa impressão. O que acontece? O térreo, Até porque já vivi essa viveu experiência. isso. E aí à frente era a criançada Principalmente do prédio naqueles toda prédios estava que ali não na tem frente. o playground, né? Que o térreo é justamente uma Não é do Exatamente, é boteco, uma área comum. né? O pé direito não é tão alto. O que acontece? Tem gente que mora no primeiro andar e que dá de frente para a área de infantil, o parquinho. Tem gente que mora no primeiro andar para piscina, outros ficam em cima do salão de festa. Lógico que eles vão ter um pouquinho mais de intervenções, né? O barulho chega, a gente não tem uma acústica que sustente isso. Ou alguém andando de salto na casa, ou arrastando um móvel, ou fazendo uma festa. Então, esses barulhos, eles saem. Então, você pensa, eu estou fazendo isso na minha casa. Mas vai ter que pensar, isso sai da minha casa. Às vezes é uma discussão, é uma briga. Até o liquidificador você escuta da casa do vizinho. Uma ouvinte nossa reclamou da atuação dos síndicos. Eu via isso quando eu estava estudando, né? Que diziam assim que o síndico era o burro escolhido pela maioria, o burro de carga. Né, o cara que ia sofrer tudo, porque, enfim. Lá no prédio tem uma que é um jornalzinho que ela monta no elevador. No elevador todo dia tem uma notícia diferente. É um jornal. Eu digo, ela é jornalista, né? Síndica. Pois é. Bom, enfim, essa ouvinte estava dizendo que não sabia de onde é que os síndicos tiravam as regras de conduta e que, por exemplo, fechavam o playground aleatoriamente. A gente ouviu uma advogada especialista em direito imobiliário, a Rita Martins, que explica que todas as medidas de um síndico têm de estar amparadas pela convenção de condomínio. Por exemplo, o caso do fechamento de uma área comum, o caso de um fechamento de um playground ou de uma determinada área, tem que ser levada em assembleia, tem que ser votada para depois ser executada, inclusive o orçamento decorrente desse fechamento, dessa alteração. Tem alguns quóruns que são estabelecidos de acordo com o livre-arbítrio dos condôminos, mas outros quóruns de aprovação, eles vêm determinados em lei. Então, a convenção não pode ser menos exigente do que a lei determina. Mas aí tem a lei, né? Todo mundo Isso. acha ótimo. É bom que haja lei, que você não possa estacionar. É bom que você não possa estacionar na vaga, na minha vaga, etc. Mas, pô, tô chegando aqui, né? Tô vindo do trabalho. Vou fazer uma rápida passagem aqui. Eu só vou pegar um documento lá em cima e vou voltar. Pô, sua vaga tá livre. Logo na cara ali da porta. Tá ali, é aquela vaga boa, é a boa, sabe aquela boa de você aquela que sair poderia sem ser a manobrar, minha. que até eu posso manobrar. Vale ouro, é né? aquela, pô, vou colocar aqui rapidinho e volto. Como é que é essa operação de que a regra é bom que valha para todos, mas, pô, eu vou dar uma quebradinha aqui. O que é isso? acontece? A regra justamente vale para todos, não para mim. Né? Então, todos vão ter que cumprir a regra para que eu esteja bem. O que acontece com o ser humano? Nós precisamos de regras, sim, para ajustar essa questão social, os relacionamentos. Só que tem um momento que faz assim, peraí, rapidinho, não vai incomodar ninguém não, né? Não tô atrapalhando não. Então a gente acha que pode realmente quebrar essa regra ou qualquer outra regra, se for rapidinho. É esse jeitinho. Esse que vem jeitinho. informando. Brasileiro é brasileiro Jeitinho também brasileiro. no condomínio. Também. E qual é a ideia? Eu posso fazer isso porque eu sei o meu limite. Qual é o meu limite? Rapidinho. Ó, se fosse demorar, eu não ia fazer isso. Então é como se eu me desse o meu limite para mim mesma, né? Mesmo eu quebrando a regra geral, mas como eu vou fazer isso com cuidado, com cautela, eu acredito que eu posso fazer. Mas não deve ser feito. Não pode. Não pode ser feito. Não, Não vai pode, porque você não pode deixar o outro, né, à mercê da sua vontade. E numa situação que às vezes pode até, né, ser Pode problema. gerar um problema maior, porque o que acontece? No condomínio, você também vai tentar evitar as discussões, as brigas, porque é seu vizinho, porque você conhece o filho, seu filho brinca com o filho ou com a filha dela ou dele, né? Você encontra, tem as reuniões, tem festas, tem várias situações que você vai se debatendo, vai se encontrando com as pessoas. É uma convivência. Não está dentro da sua casa, mas está dentro do seu ambiente doméstico, vamos dizer assim, né? Porque está próximo de você. Só que você vai segurando uma vez, pô, cara, não faz isso de novo. Então você vai tentando lidar com isso, mas não dá para extrapolar, não dá para quebrar aquelas regras, porque aquela regra é justamente o que vai fazer
com que haja uma convivência de vários no mesmo ambiente. Sem muitos atritos, né? Sem muitos atritos, que a gente já tem no dia a dia tantos. Pois é. Evitar é tão bom, eu evito muito. Então, Às vezes eu evitar respiro fundo, mesmo. exercitem respirar fundo. Isso funciona muito comigo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e estressada, né, Patrícia? Patrícia sabe disso. Eu respiro fundo e deixo passar. E aí fico bem. E não só respirar, né, pra gente concluir aqui esse bloco de conversa, mas também participar e se colocar nas reuniões de condomínio. Depois vamos falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente pode se colocar sem brigar. Pronto. Nosso papo com a psicóloga Leandra Carreira continua daqui a pouco. Mande seu pitaco, se tem problemas aí no seu condomínio, mande SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto, o custo é de 31 centavos mais impostos. Tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm_SSA. E hoje estamos falando sobre as dificuldades em conviver em um condomínio. Em nosso estúdio, a gente conversa com a psicóloga Leandra Carreira, ela que conversa com a gente sobre essa experiência de viver aí numa comunidade, no condomínio. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes passam por essa experiência. E a pessoa que a gente vai ouvir agora foi a administradora de 11 prédios durante 3 anos e já perdeu a conta de quantos moradores estiveram sob a sua responsabilidade. É a administradora de condomínios, Lúcia Castro, que explica que mais do que barulho, entrada de estranhos ou estacionamento, o que mais tira os condôminos do sério são os cães. Porque como nós temos 2 elevadores por cada prédio, esse que eu tomei conta, que eu administrei, tem a dificuldade de você colocar avisos para tentar reeducar, porque o adulto ele não é educado, a gente tem que tentar reeducar, né? É um trabalho muito árduo você reeducar um adulto. Então você tem que colocar avisos do seguinte tipo: cachorro na área de serviço, cachorro no elevador de serviço, cachorro de preferência nas escadas, mas que não deixe fazer as necessidades. Mas isso é sempre difícil. Era morador encontrando cachorro no elevador social. Aí liga, porque como eu não era moradora do condomínio, aí ligam para minha casa, ligam para o meu celular, a hora que for. Encontrar cachorro em elevador social é fichinha perto do relato do nosso ouvinte aqui, que encontra um cavalo no estacionamento de um vilarejo com 9 casas. Nosso ouvinte aqui, coitado, ainda pergunta desesperado o que fazer, qual a dica que a gente poderia dar. A gente estava falando aqui em off que talvez seja o caso de você procurar o cavalo e tentar conversar com o cavalo, já que o diálogo com o dono do cavalo parece ser um pouco complicado, né? Assim, esse condomínio ele extrapolou, né? O limite do bom senso e das possibilidades. Foi surrealista, achei até bonito. Parece um daqueles filmes italianos das antigas. Um cavalo no estacionamento. Então, assim, é complicado. A pessoa toma susto, a pessoa realmente fica sem saber o que fazer, né? Você vai ter que chegar para o condômino, que é o responsável por esse animal, para conversar. Porque o que acontece? Você não pode fechar os olhos a isso. Vai ter que chegar para conversar. Nem o nariz, que às vezes o cavalo faz aquela obra de arte belíssima no seu vilarejo também, né? Não é assim? E é um animal grande, pomposo, ele assusta também, né? Você não sabe, você vai dar um coice, o que ele vai fazer, ele é grande, ele é forte. Então é preciso conversar com o dono, com a pessoa responsável, para que possa remover imediatamente. Mas por que a gente não conversa? Por que a gente prefere sofrer em silêncio? A gente vê, o cara comete aquele mesmo erro todo santo dia. Algumas pessoas têm receio. Chega na reunião, como a Patrícia estava falando aqui, né? Chega a reunião e todo mundo fica caladinho. Não fica caladinho, não vai. Não vai para a reunião. Não vai. As coisas são decididas no condomínio, naquela reunião de condomínio, e depois, quem não foi, quem não mandou representante nem nada, vai questionar. Fica reclamando. E o que foi decidido ali, fica valendo, né? Fica valendo, né? A outra profissional está falando a questão do quórum, do condomínio, na reunião. O que acontece? É preciso se colocar. E encontrar um meio de se colocar. Porque você vê a coisa que você acredita que está errada e você se cala, você vai continuar reclamando disso. E não vai ter uma resposta do outro de que melhorou, de que resolveu o problema. Então é preciso falar. Algumas pessoas não vão para a reunião de condomínio porque acham que é gritaria, que é esculhambação, que é reclamação. É um momento sem discussão. A gente está comparando um pouco com a família. Tem um momento que a família senta, discute. Então tem um momento de sentar e discutir. Muito mais saudável sentar e discutir naquele momento reservado, que todos estão ali, do que no meio do corredor, por trás no elevador, que o outro não está sabendo o que está acontecendo. Aí a fofoquinha vai rondando, vai criando um clima chato e desagradável. E isso vai gerando o quê? Vai acumulando agressividade. Quando você for falar com a pessoa, você já vai naquele momento agressivo. Se você escolhe, não, vai ter reunião tal dia, eu vou segurar isso para reunião, vou dizer o que está acontecendo e ainda encontro quem colabore comigo, quem concorde, quem discorde, mas sai dali algo que é uma decisão em conjunto, muito mais forte do que se eu for falar sozinha. Não é, então é importante isso. Você percebe que em situações delicadas,
estrategicamente mais eficiente? Conversar com algumas pessoas-chave em separado e depois falar em público, ou dá para levar uma ideia, às vezes, um tanto mais radical a público de imediato? Às vezes eu tenho uma sensação de que quando as pessoas estão em grupo, elas têm mais resistência a fazer. Tem mais força, né? Ou para fazer ou para não fazer. Às vezes eu sinto que medidas mais ousadas, às vezes, quando as pessoas estão em grupo, elas preferem não tomar, assim, são meio conservadoras, sei lá, uma suposição. Não sei, acho que precisava ser avaliado um pouquinho melhor, né? Assim, falando diretamente em relação a condomínio, reunião de condomínio, que às vezes aparecem pautas que não estavam lá, né, para serem discutidas. Algumas pessoas encontram uma possibilidade, até no olhar do outro, você começa a falar e vai lendo. A fulana está concordando, então eu posso ir mais adiante. Ou então não, eu vou ter que recuar. Mas assim, o que eu acho importante é deixar assim, é importante, é um momento de discussão que é importante, tá? Você precisa tirar um momento do seu dia, naquele dia da reunião, para poder estar discutindo isso, tá levando os seus incômodos, ouvir. Você não é perfeito, às vezes o outro também está incomodado com você. Isso que a gente estava querendo saber. E você não sabe. Como é que a gente sabe se o problema de convivência está na gente ou está nos outros? Como é que identifica E assim, isso é sazonal. Vai ter uma hora que sou eu que vou invadir o seu espaço, vai ter hora que é você que invade o meu espaço. E quando eu digo eu, pode não ser a minha pessoa, mas a minha família. Você tem marido, tem filho, tem funcionário, tem visitante, então, que vão corresponder a você. Vão ligar isso para você. Então é importante, porque você vai vindo, o que está incomodando? Então isso incomodou alguém, eu não vou fazer. Eu já vou avisar lá em casa para não fazer isso. Então, essa troca ela é muito importante, muito necessária. E o grupo tem força. Aquilo que eu estava falando, tanto uma força para lhe ajudar a fazer ou para não fazer. E é importante também lembrar, nesse momento que estamos falando tanto e tendo tantos casos de violência, né, de assalto a condomínios, qual é essa conduta que as pessoas devem ter no sentido de evitar situações como essa? E é possível, às vezes, com regras de convivência, de conversa como essa que estamos falando na reunião, é possível evitar problemas maiores. Mas tem gente que não quer abrir mão de certas coisas, Você citou um caso bem interessante nos bastidores, Patrícia, que é, por exemplo, chega uma irmã sua lá no prédio, você não quer que o porteiro pare e peça para ela se identificar, porque é minha irmã, como é que você para minha irmã e pede para ela se identificar? Mas não ora deixa bolas, subir, né? O porteiro pode não saber que ela é sua irmã e pode desconfiar dela. Como é que lidar com essas situações? E assim, e mesmo que ele saiba, existe uma regra. Quando você chega no condomínio, a regra já está lá. O condomínio, ele é instalado, ele tem uma regra, né? E o que acontece? Dentre uma das regras, geralmente, a maioria dos condomínios quem chega tem que ser identificado, interfona para o morador e ganha a autorização, recebe a autorização para deixar entrar. Aquele porteiro, aquele vigia, ele é responsável por quem entra e por quem sai. Então tá nas mãos dele. E o que acontece? Com a convivência, ele também já conhece fulano, já deixa entrar. Qual é a regra? Ter que perguntar. Realmente estamos tendo alguns assaltos, né? Situações super desagradáveis, que nos assusta. E aí o que acontece? Voltamos à regra. Então, geralmente, quando se quebra, quando se vê um problema, aí alguém diz, não, mas a regra não era essa? Avisar na portaria, só deixa entrar com autorização, volta. Começa tudo de novo. Então a regra é para ajudar mesmo. Ainda nesse campo das regras, encher o condomínio de regras, de normas, é mesmo uma alternativa ou dá para apostar um pouco no bom senso das pessoas? Porque eu acho que muitas regras servem também para serem muitas descumpridas, né? Sim, se você tem muitas regras, algumas vão ser descumpridas, mas não são feitas para isso, né? A regra não é feita para a gente descumprir. O que acontece? Aquilo que eu estava falando, existe um regimento interno. Não fica fazendo regra toda hora, você não fica o tempo inteiro. Agora, para isso, sendo às vezes até um pouco incômodo, né? A novidade agora é essa regrinha, agora essa regrinha. Não, se você olhar o regimento interno, cumprindo aquilo, já está de bom tamanho. Quando isso exceder, vai para tal da reunião, né, de condomínio, vota, faz o quórum direitinho. Então, todo mundo concorda que precisa alterar, porque só pode alterar, acrescentar ou tirar nessa reunião. Né, feita para isso. E que, por que é feita para isso? Olha, todo mundo está sabendo que nessa reunião vai ter votação. Então, eu preciso ir para dizer o que é que eu quero. Leandra, você estava comentando que vizinho é diferente de família, né? Um dos vários pontos em comum, como você mesma estava comentando, é que a gente acaba tendo acesso ao cotidiano daquela pessoa. A gente conhece, vida alheia. A gente sabe. Exatamente, como o Felipe está falando. Eu sei quem é a filha, eu sei quem é o filho, eu sei quem é o marido, quem é o compadre, enfim, eu conheço a vida daquela pessoa que está distante de mim. Como é que eu vou saber se chegou uma hora com aquela pessoa em que eu posso falar, teu esposo está pulando a cerca, teu filho está andando com mais companheiros, eu tô vendo, assim.
existe alguma regra que diga assim, não, pode falar? Ou a ideia é cada um na sua, cada um viver e não se meter na vida do outro? Não, bota na caixinha de cartas. Na correspondência, anônimo. Beijo. O que acontece? A história de que toda convivência é difícil né? Você tem uma convivência, pensa assim, amigos. Pô, o que você está dizendo? Não é meu familiar e não é meu amigo íntimo. Falo, não falo, conto, não conto. Se eu tenho uma informação que é rica, você vai ter que botar a cabeça no travesseiro. E aí não tem uma regra. É de cada um, é o que você suporta, né? Às vezes a forma de você conversar com o outro, às vezes você não precisa ir dizer diretamente o que está acontecendo, para depois também você não estar falando algo que você não tem certeza, que você só desconfia. Então é importante assim, isso que eu tenho, essa informação que eu tenho, essa pessoa precisa ter, é para o bem-estar. Vou pegar o exemplo de um filho. Aí eu vi que foi o filho que quebrou o vidro do carro do vizinho, ninguém sabe o que é. Então tem informações que você vai precisar ter que contar e dizer. Né? Então é preferível que você vá diretamente à pessoa do que ficar fazendo aquela coisa de rondando os vizinhos e fazendo uma fofoca. Agora, eu não posso negar, é uma situação delicada. Porque você não sabe se o outro vai aceitar o que você está falando. O outro não tem a obrigação de aceitar. Como vai aceitar? Né? Você está entrando na intimidade dele sem ele dizer, venha. Você bate a porta e diz assim, olha, eu tenho uma notícia que é da sua intimidade. Para dizer, então é super estranho, a pessoa toma um choque. Né? Quem é você? Ah, eu sou seu vizinho. Então, qual é a categoria que o vizinho se coloca para estar invadindo a casa? Sendo que a gente estava comentando que o que está dentro da casa, às vezes vaza, sai. Né? A discussão, a música mais alta. Tem intimidade, muitas vezes. Algumas coisas, né, daquele setor privado da casa, da porta da casa para dentro, sai. E todo mundo fica sabendo, ninguém comenta. Agora, se é algo que vá beneficiar ou prejudicar, é preciso que seja feita uma avaliação pessoal. A gente conversou hoje com a psicóloga Leandra Carreira sobre várias coisas envolvendo a difícil arte de viver em condomínio.